boa tarde a todos. Muita paz em nossos corações, né, que o Mestre Jesus, a espiritualidade amiga, Deus nosso Pai, né, presentes nessa reunião, esclarecimento de estudos, eles possam, né, nos ajudar a dilatar a nossa consciência, facilitar o nosso entendimento e nos possibilitar oportunidades, né, de reparação na nossa vida, de aprendizado. Hoje nós concluímos o capítulo que fala das naturezas, da natureza das penas e gozos futuros, né? É um capítulo grande que nós dividimos em 3 domingos. Hoje a gente termina ele da pergunta 975 até a pergunta 982. Então, o que ele vem falando para a gente, né? Até na mensagem do André Luiz também, ele vem corroborando com isso, de que não é tanta surpresa para nós o que nos aguarda no plano espiritual. Cada um de nós traz a sua luz e a sua sombra consigo. Então, quando a gente, né, ultrapassa essa barreira física, quando retornamos à pátria espiritual, livre das ilusões da matéria, livre das distrações do mundo material, nós vamos analisar a nossa vida. Aí sim consiste o julgamento. Não há um fórum, não há um tribunal, não há um juiz que vai nos sentenciar ou nos recompensar por algo. A nossa consciência é o nosso juiz, é o nosso tribunal. Por quê? Porque temos dentro de nós, na nossa consciência, escrito a lei de Deus. Então, quando eu faço, né, cometo atos, pensamentos que estão destoando dessa lei, desajustado dessa lei, eu tenho, né, sensações, sentimentos de desânimo, né, de consciência pesada, de vontade de reparar as coisas que eu fiz. E aí a gente olha a nossa vida e o sofrimento do espírito, ele é maior, porque ele sente por um todo e não tem mais as distrações do plano material, que aqui por vezes, quando não queremos pensar na nossa vida, vamos fugindo, vamos nos distraindo com a televisão, nos distraindo com os passeios, nos distraindo com determinadas e variadas situações. Quando deixamos o corpo físico, as distrações cessam. Então é a hora que daquele mergulho profundo. Então é a hora que eu vejo as coisas boas que eu fiz, os bons plantios, mas eu também vejo com muita claridade e lucidez, de acordo com o meu, né, adiantamento espiritual, o tempo perdido, as oportunidades, né, perdidas, as situações em que eu poderia ter avançado e não avancei, por minha própria responsabilidade. Então o espírito, quando ele ultrapassa a barreira da morte física, ele faz essa análise da sua vida. Aí consiste o seu céu ou o seu inferno íntimo, que não é diferente do que nós já carregamos aqui encarnados, né? Então aqui na pergunta 975, ele vem questionando, Kardec vai questionando os espíritos, perguntando assim: os espíritos inferiores compreendem a felicidade do justo? Você vê que Kardec, ele categorizou a felicidade de quem? Porque para nós ainda inferiores em sentimentos, né, imperfeitos perante a lei, ainda muito distantes do ponto de chegada, né, o conceito para nós de felicidade, principalmente encarnados, ele é muito diferente. Se perguntarmos a cada um de nós o que consiste a felicidade, de acordo com o momento de vida de cada um, nós vamos ter uma resposta.
Para aquele que está doente, a felicidade é o quê? Se curar. Para aquele que está desempregado ou com muitas dívidas, a felicidade é o quê? Quitar as dívidas e arrumar um emprego. Para aquele que quer ter uma família, um companheiro, filhos, coloca a felicidade o quê? No matrimônio, na maternidade. Nós vamos colocando a nossa felicidade atrelada a conquistas materiais. Eu vou ser feliz quando eu me aposentar, não precisar mais trabalhar. Eu vou ser feliz quando eu fizer aquela tal viagem, quando eu mudar de cidade, quando eu emagrecer, quando eu fizer isso. A gente vai colocando a nossa felicidade em questões materiais que não carregamos. Então, quando nos vemos sem essa noção nossa de felicidade, vemos que não carregamos aquilo em que nós colocamos a nossa felicidade no plano espiritual, a gente olha e fala assim: perdi a minha encarnação, porque eu vinculei a minha felicidade a situações temporárias, a situações passageiras. E aí Kardec categoriza se a gente compreende a felicidade do justo, porque o justo, aquele que pratica a lei de amor, justiça e caridade, aquele lá do Evangelho, o homem de bem, que ele cita, ele diz, ele cita coisas ali, características do homem de bem, no final ele fala assim: olha, isso ainda não é tudo. A gente já fica bem espantado só com o que tem lá. Fala, ainda não é tudo. É aquele que é bom, é aquele que não passa por cima das pessoas, é aquele que está ajustado com a lei divina. Esse é o homem justo. Então ele leva os inferiores em sentimento, em pensamentos e ações, vê que o outro, que é justo, carrega consigo as suas conquistas íntimas. Porque ele carrega o quê? A sua felicidade. Ele não colocou, não atrelou a sua felicidade aos bens materiais, que bens materiais também não são só bens físicos, são pessoas, são situações, às vezes status, não é só carro, casa, não é só isso. E ele faz a sua conquista íntima e ele é feliz, porque ele olha para trás para a sua encarnação e não tem nenhum olhar que o reprove, muito pelo contrário, só tem olhares de agradecimento, preces em favor dele. Ele olha e não vê máculas no seu perispírito. Ele se olha e ele não tem vergonha dos seus pensamentos, das suas atitudes. Não precisa fugir de ninguém. Os pensamentos dele, todo mundo pode ver, estão ajustados com a lei. Então os espíritos inferiores compreendem essa felicidade e os espíritos respondem assim: sim, eles veem, porque no fundo nós sabemos do nosso objetivo, que é a perfeição. Ainda não é agora, mas estamos na Terra para o aperfeiçoamento. Esse é o nosso objetivo. E ele fala, é isso o que lhes causa suplício, porque compreendem que dela estão privados por sua própria culpa. E é por isso que o espírito desligado da matéria aspira uma nova experiência corporal, porque cada existência pode abreviar a duração desse suplício se for bem empregado. Então ele vê que o seu estado íntimo foi por responsabilidade dele. Não tem como mais pôr a culpa em ninguém. Eu não consegui fazer porque por causa do meu filho, eu não consegui por causa do marido, eu não consegui por causa do trabalho. Eu falo assim, meu filho, olha só, não é justificativa. E quando você quis fazer as coisas erradas, você não lembrou de ninguém. Você fez. Aí agora você quer justificar a sua inércia, a sua falta de atitude, a sua dificuldade em se melhorar nos outros, a cada um segundo suas obras. E aí a gente fica sem saber. Tem uma certa, uma história que a pessoa chegou no plano espiritual e Jesus falou para ela, perguntou para ela, quem és? Eu sou médico. Não estou perguntando a sua profissão. Quem és? Eu fui pai de família, tive 2 filhos e tudo mais.
Não estou perguntando se você foi pai, se você foi filho. Quem és? Eu era um trabalhador espírita, né? Dava os passes e tudo mais. Não estou perguntando a sua religião. Estou perguntando quem és. E no final ele falou assim: eu não sei. Então retorna para descobrir quem você é. Porque de evolução inconsciente, encarnações e encarnações inconsciente, nós já viemos. Agora é a hora de quê? Da evolução consciente. É a hora que nós temos para evoluir, principalmente com a ajuda da doutrina espírita, sabendo quem somos, para onde vamos, por que estamos na nossa família, por que estamos no nosso trabalho, por que aquele parente difícil está próximo a mim, por que eu tenho essas dificuldades. É hora de evoluir consciente, de descobrirmos quem nós somos. E é uma pergunta difícil de responder, porque não nos fazemos ela, né? Quem somos nós? Hoje nessa roupagem aqui, mas eu não sou Bia, eu estou Bia nessa encarnação. Quem eu sou? Né? É uma pergunta aí que a gente vai respondendo de acordo principalmente com a nossa maturidade espiritual. E ele vem dizendo que quando o espírito se dá conta do tempo perdido, ele pede uma nova encarnação, porque ele sabe que a Terra, né, principalmente para nós aqui espíritos que precisamos de um planeta ainda de provas e expiações, somos atraídos, gravitamos para um planeta de provas e expiações pelas nossas dificuldades. Estamos aqui para reparar, para ajustar, para plantar e para colher em novas encarnações. Então esse é o objetivo. E ele vai terminando assim: é então que procede a escolha das provas, através das quais poderá expiar suas faltas, pois ficais sabendo. Essa parte aqui é a parte que engloba todos nós. Ficais sabendo, o espírito sofre por todo o mal que fez, ou de que foi a causa voluntária, por todo o bem que poderia ter feito e não fez, e por todo o mal que resulta do bem que não fez. Então, por vezes a gente fala assim: eu não faço mal, né? Não faço mal. A gente viu que não é o suficiente para não sofrer. É preciso fazer o bem. Porque a lei ela é dinâmica, ela é ativa. Então não basta não fazer. É preciso fazer algo no sentido contrário. E quando ele fala aqui, e por todo o mal que resulta do bem que não se fez, ou por todo o bem que poderia ter feito e não fez, nos vem as nossas omissões. Aquele bem que a gente podia ter feito, chegou a oportunidade ali, eu podia fazer algo e por omissão eu não fiz. Por exemplo, um exemplo simples, mas a gente vai, né, vestindo nos exemplos que nós já trazemos. Eu passando pela rua, vejo lá no meio, na calçada, uma casca de banana. Eu posso olhar e falar assim: ainda bem que eu vi, né? Eu posso passar pelo lado e seguir adiante. Mas no meu íntimo eu sei assim: eu vi, as outras pessoas podem me ver. Pode vir uma senhora, pode vir uma criança, pode vir qualquer outra pessoa, escorregar nessa casca de banana, bater a cabeça, desencarnar, fraturar um fêmur. Eu tenho duas escolhas. Eu posso pegar, né, jogar no lixo, jogar bem pro canto, e eu fiz ali a minha parte. São as nossas omissões. Aí a gente lembra da parábola do bom samaritano. Os dois primeiros que passaram viram lá a pessoa precisando de ajuda e foram o quê? Omissos. Não, alguém vai fazer algo, alguém vai ajudar. O único que não foi omisso foi o samaritano. Então, todas as vezes que temos a oportunidade de fazer algo e não fazemos, nós também sofremos, porque isso a gente vai lembrar. Eu podia ter feito. Eu podia ter avisado a fulano daquilo, né? Quando
No nosso ambiente de trabalho, a gente vê que alguém vai levar a culpa, talvez até a demissão de algo que ele não fez, e eu sei a verdade, e eu me omito, eu sofro por aquilo também. Eu sou, como se fosse cúmplice daquela situação. Na família também, no trabalho no bem. Então não basta não só fazer o mal. Eu não faço mal deliberadamente para ninguém, mas eu também não faço bem. Então eu estou assim, estacionado. Estou estacionado. Então é importante. E ele diz aqui que o espírito errante não possui mais véus. Ele se encontra como se tivesse saído de um nevoeiro e vê o que o distancia da felicidade. Então sofre mais ainda, pois compreende quanto foi culpado. Para ele não há mais ilusões, ele vê a realidade das coisas. Então é como se a gente subisse no topo de uma montanha e olhasse a nossa vida, olhasse para trás e visse os percalços pelos quais passamos, os caminhos pelos quais tomamos, as pedras que a gente achava que eram montanhas e lá de cima a gente vê que eram pedrinhas, que podíamos ter tomado outros caminhos, que o resultado seria diferente. Então a gente analisa, e o sofrimento do espírito é esse, é exclusivamente moral. Passando, às 976, ele pergunta assim: o fato de verem os espíritos que sofrem não representa para os bons uma causa de aflição? E se essa felicidade é assim perturbada, o que virá a ser dela? E depois ele pergunta assim: tá, e se for uma pessoa próxima sua, alguém que você ama? Você está desencarnado e você vê um filho sofrendo, um parente que você ama muito sofrendo, situações. A gente vai se afligir? A gente, imperfeito, ainda se aflige, Mas os espíritos já estão mais superiores. Ele disse que não, isso não constitui uma aflição, visto que sabem que o mal terá um fim, auxiliam os outros a se melhorarem e lhes estendem as mãos. Esta é a ocupação deles e representa um gozo quando são bem-sucedidos. Aí, vendo uma determinada palestra, uma palestrante dando um seguinte exemplo. Você tem um filho que ele está com o objetivo de fazer, por exemplo, um concurso público muito difícil. Muito difícil. E ele abdica da sua vida social, assim, de lazer. Ele abdica de um monte de situações, ele passa madrugadas inteiras estudando, se dedica totalmente àquilo, porque o objetivo dele, se ele passar, a recompensa será muito grande. Você, que é mãe ou pai, você olha para aquele filho e fica aflito? Você olha e fala assim: não, ele está hoje fazendo sacrifícios para lá na frente ele ter a recompensa. Você auxilia. Você vai lá: meu filho, toma aqui um suquinho, um lanchinho que eu fiz para você, vamos descansar um pouquinho. Você auxilia, mas você sabe que depois daquela prova, se ele passar, vai ser só alegria. O que aflige uma mãe ou um pai é quando a gente vê um filho desanimado, quando a gente vê um filho revoltado. Meu filho, olha só, tem uma prova aqui, pode mudar a sua vida. Mamãe, daqui a pouco eu estudo. Meu filho, olha só, tá em cima. Mãe, deixa pra lá. Pra que isso, negócio de prova? Isso aflige mais os pais do que ver o filho se dedicando a um objetivo. É assim que os espíritos que nos amam veem nas nossas provações, nas nossas expiações. Eles sabem que todo mal ali é temporário, que todo sofrimento ele é passageiro. O que é eterno é o bem. Sabe que vai aprender aquela lição e vai sair melhor da encarnação. Então não se afligem no sentido de ficar desesperado. O que aflige é o nosso desânimo. É a gente passar pelas provações, pelas expiações da vida e desmoronar, e não ter ânimo para seguir adiante, cair e não querer levantar. Isso é que aflige os espíritos. Mas ver que nós estamos caminhando, prosseguindo, mesmo com sofrimento, não nos aflige, não. A 977, ele fala assim pra gente: os espíritos não podem ocultar reciprocamente seus pensamentos e são conhecidos todos os atos da sua vida. Daí se conclui que o culpado está perpetuamente em presença de sua vítima? Não pode ser de outra forma, o bom senso diz.
Uma das maiores dificuldades e vergonhas do espírito infeliz é estar em presença daqueles que foram suas vítimas, né? Fugimos desencarnados como fugimos encarnados. Aquele que a gente sabe que fez o mal e que a consciência já apitou, se pudermos fugir. Se pudéssemos, fugiríamos. E algumas pessoas a gente consegue até fugir, de outras estão no nosso dia a dia. Mas aquela, né, você vê a pessoa, é o que? É o espelho ali que você está vendo a sua falta. Mas no mundo dos espíritos, nosso pensamento é conhecido. O nosso pensamento gera formas no nosso perispírito como se fosse, né, refletisse como se fosse um espelho. Não tem o que esconder. A lembrança das vítimas, e eu falo vítimas aqui, não somente assassinatos, roubos, né, nada às vezes material, mas aquelas pessoas que nós humilhamos, aquelas pessoas que nós né, subjugamos, aquelas pessoas em que nós extorquimos emocionalmente. As vítimas são essas. Então, estar em presença dessas vítimas é uma causa de sofrimento, muito sofrimento. E o nosso pensamento, ele é aberto, né, principalmente para os espíritos superiores. Era uma vez, né, Divaldo fazendo um trabalho com Joana de Ângeles, né, e todo mundo quieto assim na sala, e ela fala assim: Divaldo, gente, eu não estou falando nada, minha boca está fechada e tudo mais. Aí ela silencia o pensamento. Por vezes nós estamos com a boca fechada, mas o nosso pensamento está um turbilhão, está barulhento ao extremo. Eu não consigo ouvir, mas a equipe benfeitora ouve, está captando o pensamento de cada um aqui, para na hora do passe, né, dar a medicação para cada um de nós, para cada um de nós sair melhor na aguinha fluidificada. A gente não consegue, né, ouvir isso claramente, mas eles conseguem ouvir. Então, na ele fala assim: essa divulgação de todos os nossos atos reprováveis e a presença perpétua dos que deles foram vítimas representa um castigo para o culpado maior do que se pensa, mas apenas até que ele tenha expiado suas faltas, quer como espírito, quer como homem, em novas existências corporais. E aí, buscando um exemplo desse tema, foi até uma situação interessante que acontece com todos nós. A gente só precisa estar atento aos sinais da equipe espiritual. Estava o fim de semana todo assim: gente, eu preciso de um exemplo para dar nessa pergunta. E me via várias situações, mas eu não lembrava, né? Sabia que eu já tinha ouvido, mas não lembrava e tudo mais. Eu falei: tá, deixa. Aí ontem eu falei: vou ler o Código Penal da Vida Futura aqui no Céu e Inferno. Quando eu abro assim, aí li a página e falei: obrigado. Era exatamente o que eu precisava. Era o exemplo que eu precisava, sobre Max, o mendigo, né, no Céu e Inferno. Falei: obrigado. Porque isso é todos nós. Quando a gente pede uma ajuda, quando eles veem que a gente precisa de algo, nos ajudam. Só que nós não estamos atentos para perceber. A gente fala assim, né, eu poderia falar assim: ai, que sorte a minha. Abri na página certinha. Que sorte. Foi sorte. Foi intuição. Foi sorte. E aqui nas Expiações Terrestres, ele conta a história de Max, o mendigo, né? Vem contando a história por volta de 1850, morreu um senhor muito conhecido naquela cidade que tinha o nome de Max, chamava ele de Pai Max, algumas crianças chamavam de Conde Max, né? Ninguém sabia ao certo a sua origem, se ele tinha família, se não tinha, e por quase 50 anos, com muitas enfermidades, ele ficou né, precisando da caridade alheia naquele povoado ali, naqueles reinos ali, naquela situação. Lhe deram o apelido de Conde Max, porque ele tinha uma postura diferente dos seus farrapos, né? Ele tinha uma postura de conde, uma postura, um status assim, físico diferente. Então as crianças o apelidavam de Conde Max e tudo mais.
E após a sua morte, né, o seu desencarne, ele apareceu em sonho para uma filha de um proprietário de um dos castelos, em que essa filha, ela o abrigava lá na estrebaria. Via que ele não tinha condição, então o abrigava lá na estrebaria. E nesse sonho, ele vem falando para ela, agradecendo a ela por ter lembrado de orar por ele, né? E que as orações delas foram ouvidas pelo Senhor. E ele falou assim, olha, eu vou contar a minha história para vocês, ela vai ser de um grande ensinamento. Então ele foi contando que há mais ou menos um século e meio, ele era um rico e poderoso senhor daquela região ali. Tinha muitos castelos. Porém era fútil, orgulhoso e vaidoso na nobreza dele. A imensa fortuna sempre serviu para os seus prazeres, e apenas a isso ela satisfazia, porque ele era jogador, devasso e passava a sua vida nas orgias. Ele acreditava, né, os seus vassalos, que ele chama, eram criados para o meu uso, como os animais de fazenda. Eram extorquidos e maltratados para prover somente os gastos deles excessivos. E ele diz, eu ficava surdo às suas lamentações, assim como a de todos os infelizes. Ou seja, ele podia fazer muito mais e não fazia. E de acordo com o meu pensamento, as pessoas que o serviam deviam se sentir muito honrado em o estar servindo. Eu estou servindo, né, ao conde, ao dono do castelo. E ele diz que ele morreu em uma idade pouco avançada, mas desgastado pelos excessos, né? Todo mundo achava que ele era feliz, a felicidade do mundo, porque ele tinha recursos materiais. Ele, na visão do senso comum, aproveitava a vida, curtia a vida. E ele diz que o seu funeral foi muito suntuoso, os boêmios ali da época perderam o seu parceiro. Mas ele diz, nenhuma lágrima foi derramada no meu túmulo, nenhuma prece foi feita a Deus por mim. De coração, e minha memória foi maldita por todos aqueles das quais eu aumentara a miséria. Ele vem falando da parte que eu queria chegar. Como é terrível a maldição dos que fizemos infelizes. Ela não deixou de repercutir em meus ouvidos durante longos anos que me pareceram uma eternidade. E ao morrer, cada uma de minhas vítimas era um novo rosto ameaçador ou irônico, que surgia diante de mim e me perseguia sem interrupção, sem que eu pudesse encontrar um lugar oculto para me esconder da sua visão. Nem um olhar amigo. Meus antigos companheiros de libertinagem, infelizes como eu, fugiam de mim e pareciam dizer-lhe com desdém, tu não podes mais pagar nossos prazeres. Então, enfim, cheio de fadiga, com as forças esgotadas, como um viajante que não vê o fim da estrada, ele exclamou, meu Deus, tem de piedade de mim, quando acabará a minha horrível situação. E nesse momento ele ouve uma voz, a primeira que ele ouve após ter deixado a terra, quando tu quiseres. Que é preciso fazer, grande Deus? Respondi, dizei-me que eu me submeterei a tudo. É preciso que te arrependesses, te humilhares diante daqueles que humilhaste, pedir a eles que intercedam por ti, porque a prece do ofendido que perdoa sempre é agradável a Deus. E depois disso, ele reencarnou, né, com Max ali, nas terras onde ele era o rei, ele era o dono, ele mendigou durante 50 anos, né, se humilhando, né, precisando daquelas pessoas que outrora ele havia vilipendiado, havia deixado na miséria e tudo mais. E ele diz aqui no final, nos meus sonhos eu percorri os castelos que outrora eram meus, e hoje eu estava ali mendigando a caridade e a boa vontade das pessoas às quais eu fiz mal. E no final Kardec fala assim pra gente, recomendemos àqueles que afirmam que os homens não teriam mais um freio se não tivessem diante deles a figura das penas eternas. E nós perguntamos, se a perspectiva de um castigo como o do Pai Max tem menos valor para impedir o avanço na estrada do mal do que aquele das torturas sem fim, nas quais não se acredita mais. Então é esse o processo: arrependimento, expiação, reparação.
Não tem como ser diferente, né? Não apenas eternas. Por exemplo, uma penalidade como essa, um aprendizado como desse espírito, muito mais valioso do que se ele ficasse a vida inteira sofrendo por um ato que ele cometeu. E na última pergunta, que não dá pra gente nem falar sobre todas, são muitas perguntas, Kardec fala assim pra gente: para assegurar nossa sorte na vida futura, será necessário professarmos o Espiritismo e crermos nas suas manifestações? Ou seja, para eu chegar bem lá no plano espiritual, né? É preciso crer no Espiritismo? É preciso crer na vida após a morte? É preciso crer na mediunidade, nas manifestações mediúnicas? É preciso isso? E a Kardec e os Espíritos respondem: se assim fosse, concluir seria que todos aqueles que não creem ou que não tiveram oportunidade de se esclarecer estariam deserdados, o que seria um absurdo. É o bem que assegura a sorte futura. Ora, o bem é sempre o bem, qualquer que seja o caminho que a ele conduza. E ele vem dizendo que a crença no Espiritismo ajuda e muito o espírito a se melhorar, fixando as ideias sobre os pontos da vida futura, apressa o progresso dos indivíduos e das massas, mas ele diz que não foi dito em lugar nenhum que sem ele não se possa consegui-la. Então, os espíritos vêm dizendo assim: olha, o Espiritismo é uma excelente ferramenta de progresso, né? Vamos colocar assim, que Jesus deu o caminho, Kardec nos deu o mapa, para a gente trilhar esse caminho para chegar, né, até Deus. Mas, e os nossos irmãos lá, muçulmanos, hindus, de outros países que não professam a crença espírita? Eles vão estar deserdados? Né? Não tem lógica. Então ele diz que o bem é o bem em qualquer lugar. É o bem que assegura uma boa passagem no plano espiritual, as boas colheitas, né? Quantos exemplos dos nossos irmãos católicos, evangélicos, né, de outras várias religiões e filosofias religiosas, que já entenderam de que só o bem é eterno, de que o mal é passageiro, e que nós estamos aqui para deixar aquilo que temos ainda, né, arraigado em nós de vícios, e fazer as pazes com a nossa consciência, para sermos felizes. Na parte moral, os Espíritos dizem que felicidade é a consciência tranquila e a fé no futuro. A fé no futuro é o que nos dá esperança, né, de tempos melhores. Todos nós passamos pelos nossos invernos existenciais. Tem época que nós temos nossos verões existenciais, em que a gente está com ânimo, com boa vontade, querendo seguir adiante. Mas tem época que chega o inverno, como chega, né, nas estações do ano, que tudo é cíclico, em que nós refletimos, ficamos às vezes mais introspectivos, refletimos sobre a nossa vida, né? E esse inverno, ele é o quê? Muito bom, porque mais lá na frente vem de novo o verão e a primavera, e que no momento ali do nosso outono, em que as flores caem, a gente diz assim: perdi as esperanças da vida, não tenho mais objetivo de viver, não tenho mais porquê. E aí lá na frente a natureza nos dá o quê? Uma lição. Daquela planta ali, sem flor nenhuma, nasce ali, floresce novamente, né, as flores, os frutos. Assim também somos nós, né? Vamos entender os nossos momentos como passageiros, como Maria, né, mãe de Jesus, quando ela ia acalentar os viajores que passavam lá pela casa dela após o desencarne, né, do mestre, e ela falava, as pessoas iam lá, falavam das suas situações, das suas misérias morais, dos seus sofrimentos, e qual era sempre o ensinamento dela? Tudo passa, tudo passa. Aquilo que hoje para você é gigantesco, né, você acha que não tem forças, é a hora que Deus nos testa a confiança nele. É a hora que Deus nos testa. E mais lá na frente, na análise da nossa vida, a gente vai ver que tínhamos força para passar. Então, não desistamos. Vamos sempre adiante. O nosso projeto reencarnatório é sempre para dar um passo adiante.
Reencarnamos para isso, para dar um passo adiante. Existe o nosso anjo da guarda, os espíritos simpáticos, os espíritos familiares, Deus que confia em nós, que acredita que possamos ir mais além, apesar dos pesares. Uma boa semana a todos, muita paz.